Bem, vamos lá, seguindo no raciocínio lógico ainda, matemático, falar um pouquinho dos axiomas, das regras do jogo. Esse vídeo vai ficar bem teórico, vai ficar bem abstrato, mas com essas regras do jogo você consegue colocar muita coisa em prática. Se vocês puderem, dê uma olhada depois no universo narrado, vou até abrir aqui, cadê? YouTube. Universo narrado. Esse canal do YouTube aqui, aí ele explica em detalhes. Por exemplo, esse vídeo aqui. Por que menos com menos é mais? Você sabendo as regras do jogo, você consegue entender o porquê menos com menos é mais. E aqui no vídeo ele está explicando conforme as regras do jogo. Ele tem um curso de matemática muito interessante. Isso aqui é um pedacinho do material dele. Mas aí eu não vou seguir no material dele não, vou apenas falar dos axiomas. Bem teórico mesmo, bem direto ao ponto. É uma revisão. Eu não estou ensinando nada novo, ou não deveria estar ensinando nada novo, teoricamente. Vamos lá. Axiomas são as regras do jogo da matemática. Você tem que saber as regras do jogo, igual um xadrez. Tem que saber o movimento de cada peça para poder pensar em jogadas mais elaboradas, pensar em jogadas mais. Pensar em estratégias para ganhar o jogo. Tudo que foi feito em matemática deve respeitar os axiomas. E cada área da matemática possui seus próprios axiomas. Tem um matemático famoso, Euclides, que ele definiu um tratado sobre geometria plana e ele escreveu algumas noções comuns da matemática. Eu vou falar um pouquinho das noções comuns. Coisas iguais, as mesmas coisas são iguais entre si. É aquela ideia da bola. Eu tenho duas bolas azuis, uma igual à outra. Se eu pegar uma terceira bola azul, ela vai ser igual a essas duas também. Se A é igual a C e B é igual a C, logo A é igual a C. Coisas iguais adicionadas a coisas iguais formam coisas iguais. Se eu pego uma bola daquela e adiciono mais uma de um lado e mais uma do outro, vão continuar iguais. A é igual a B, A mais um é igual a B mais um. Vocês estão vendo que são coisas bem básicas mesmo. Isso é só as regras do jogo. É só como as peças se movimentam. Com isso aqui você consegue construir praticamente tudo da matemática. Lembrando, cada área da matemática tem suas regras. Podem ter novas regras. Mas essas noções comuns valem para todas as áreas. Coisas iguais subtraídas a coisas iguais formam coisas iguais. Mesma ideia. A igual a B, logo A menos um é igual a B menos um. Alguns axiomas da aritmética. Adição e subtração tem a comutividade. A mais B igual a B mais A. A associatividade. Pouco importa a ordem que você faz a operação. A mais B mais C. Se eu faço B mais C primeiro, depois o A, ou se eu faço A mais B primeiro, depois o C, o resultado vai ser o mesmo. Pode testar aí. Existência do elemento neutro. Existe um elemento, no caso zero, que somado ou subtraído de um número qualquer não vai fazer diferença. A mais zero é igual a zero mais A, que é igual a A. Ele não fez diferença nenhuma. A existência de elemento oposto. Existe um número que eu somando com A, ele vai dar zero. Esse número é o menos A, é o oposto de A. A menos A é igual a zero. Multiplicação e divisão, axiomas. Comutatividade também, A vezes B é igual a B vezes A. Associatividade, mesma ideia. Não importa aqui se eu multiplico B vezes C primeiro e depois o A, ou A vezes B depois o C. Existência do elemento neutro. Existe um número tal qual ele não altera o valor de A. No caso aqui é 1. A vezes 1, mesma coisa de 1 vezes A, que é a mesma coisa de A. E existência do elemento inverso. Existe um número inverso, que multiplicado por A vai dar 1. A multiplicado a A elevado a menos 1, é o elemento inverso de A, é igual a A elevado a menos 1 vezes A, que é igual a 1. Todo número, exceto zero, está escrito errado aqui, possui inverso. Distributividade. A
mais, perdão, A vezes B mais C é a mesma coisa de A vezes B mais A vezes C. Um exemplo prático de onde isso pode ser útil. Você tem que... Não, simplesmente para ajudar você a fazer uma continha. Ele tem que multiplicar 3 vezes 178. Eu não faço ideia de quanto está isso. Mas eu sei que é a mesma coisa de eu multiplicar isso aqui por 3 vezes 100 mais 70 mais 8. Assim fica mais fácil você fazer a conta. Que é 3 vezes 100 é 300. Estou fazendo aqui, ó. A vezes B, A vezes C. 3 vezes 7 é 21, no caso 270. 3 vezes 8, 8, 8, 16. Com 8, 24. E aqui é só fazer uma sominha. É 510 mais 24, que dá igual a 534. Claro, existem outros usos para isso importantes, pois é um exemplo de como saber a regra do jogo pode facilitar você fazer uma conta. É, observação: dividir, não, dividir é multiplicar pelo inverso. Ora, a comutividade da divisão, você tem que atentar que 5 dividido por 2 é 5 vezes 1 dividido por 2, que é igual a 1 dividido por 2 vezes 5. Mas 5 dividido por 2 não é 2 dividido por 5. Aqui são coisas diferentes, tá? E em relação à ordem das operações na expressão matemática, é uma conversão apenas. Não tem uma regra específica, não. É uma conversão que foi feita assim e todo mundo respeita ela. Multiplicação, divisão primeiro, soma e subtração depois. Pronto. Era isso que eu tinha para falar sobre os axiomas da matemática. Voltando para a prova. A provinha, aqui. Deixa eu ver quanto tempo tem esse vídeo. 7 minutos. Eu vou deixar para continuar em outro vídeo, é melhor.